Hoje tem Vasco e Fortaleza também. Esse jogo é ao vivo aqui na Globo depois do antepenúltimo capítulo de Vale Tudo. Tá emocionante. Quem deve sair do time titular é o artilheiro Verratti. O Juliano Lima chega agora para confirmar essa informação pra gente. É isso mesmo, Juliano? Boa tarde para você, querido. Boa tarde, Débora. Boa tarde a todo mundo que acompanha o Globo Esporte. É isso mesmo, o Verratti deve começar do banco de reservas. E detalhe, o Verratti é o artilheiro do Brasil na temporada, são 24 gols marcados. É a melhor temporada dele na carreira, mas ele não marca há 7 jogos. O Andrés Gomes treinou entre os titulares durante a semana e deve começar a partida contra o Fortaleza. Na lateral direita, o Paulo Henrique estava com a seleção brasileira nos amistosos na Ásia, contra a Coreia do Sul e Japão, e se reapresenta na sexta-feira. O Puma Rodrigues, durante a data FIFA, estava com a seleção uruguaia, deve ser o substituto. Na zaga, o Carlos Cuesta está recuperado de dores na coxa esquerda e deve ser titular. Fala um pouquinho desse provável Vasco, Débora, de logo mais contra o Fortaleza, que deve ter Léo Jardim, Puma Rodrigues, o Carlos Cuesta, o Robert Renan e Lucas Piton, Barros, Hugo Moura, Felipe Coutinho, Ryan, Nuno Moreira e Andrés Gomes. O Vasco busca uma vitória fora de casa, pensando na parte de cima da tabela e manter a boa sequência. Eu volto com você. Um beijo. Valeu! Beijo para você também, Juliano. Tchau, tchau. Voltando a falar do Vasco, muitas das esperanças vascaínas para hoje e para o futuro estão depositadas no Ryan. Com apenas 19 anos, ele está ajudando demais o time. Ele ainda é jovem, mas já tem uma relação bem antiga. Tô lá no Vasco desde 6 anos, soltava pipa, jogava bola. Tinha piscina também, que a gente entrava escondido e pulava. Agora, aos 19 anos, Ryan continua se divertindo muito em São Januário, de outra forma. Ryan! Gol do Vasco! Só que com uma grande responsabilidade. Tô no profissional, acho que tem 3 anos, então com certeza esse é meu melhor momento. 11 dos seus 16 gols da temporada aconteceram depois que o Diniz chegou. Por que esse grande momento está acontecendo com ele? Ele deixa o jogador muito livre. Ele falou para mim, pega na bola dentro da área e arrasta até dentro do gol. Depois disso, ele abriu minha mente. Essa orientação que recebeu no primeiro treino com o Diniz, Ryan depois seguiu no jogo contra o São Paulo. Ryan coloca a bola no fundo da rede! Eu peguei a bola e arrastei, cortei para dentro, fiz o gol. E ele falou, continua. E ele fala isso aí pra mim, que você não é pra fazer só um gol dentro do jogo, é pra fazer 2, 3. Uma relação com um padrão tão alto de exigência pode ter momentos de desconforto. Como no jogo contra o Corinthians, Diniz cobrou duramente o Ryan, mas não ficaram ressentimentos. Porque eu sei como da pessoa que ele sabe da pessoa que eu sou. Porque ele chegou no vestiário, a gente se abraçou, a gente se falou, e dali deu tudo certo. É o jeito dele, todo mundo sabe. O que você não fazia tanto, que você vem fazendo mais agora e que vem também desenvolvendo o teu futebol nesse sentido? Cara, eu acho que eu melhorei muito minha parte defensiva. Com o Diniz, a nossa pressão é muito alta, então acho que eu melhorei bastante nisso. É também tempo de amadurecimento, de repensar atitudes, como a provocação que fez no jogo contra o Fluminense. Foi um momento do jogo, né? Momento quente. É do jogo, mas não vou fazer de novo. Prefere se manifestar agora de outras formas, como na comemoração que virou assinatura. Eu estou aqui, à la Cristiano Ronaldo. E quando eu fiz aquele gol contra o Inter, eu fiz essa comemoração. Foi espontâneo, foi na hora. Cristiano Ronaldo é meu ídolo, mas eu não pensei essa comemoração por causa dele. Ídolo ele tem no Vasco também, claro. Recentemente viralizou um vídeo do Ryan, aos 11 anos, recebendo orientações de Roberto Dinamite, o maior da história do Vasco. Que legal, né? Você indo bem, o Vasco vai te chamar, vai te fazer um melhor contrato. Não tinha noção de nada. Ele me passou os conselhos e queria que ele estivesse vivo agora para ele ver esse momento. Cria do Vasco, que tão jovem carrega o legado de grandes atacantes nascidos no clube. Continuar trabalhando, continuar no foco e continuar ajudando o Vasco que daqui para frente vai dar tudo certo. É isso aí, tá indo bem demais. E atenção, hoje tem também Vasco da Gama. Gigante da Colina enfrenta o Fortaleza. Esse jogo na Arena Castelão, 9h30 da noite. O clube divulgou as imagens da chegada em Fortaleza. O time foi recebido, como sempre, por muitos vascaínos. Isso não é a novidade aqui neste programa.
A torcida sempre presente em todas as partes do Brasil. A equipe do Diniz derrotou o Vitória antes da data FIFA e abriu 8 pontos do Z4. A gente já está há um tempão nesse programa nem falando mais de Vasco em Z4. A gente já está falando com o Vasco mirando sempre para cima. No primeiro turno, o Vasco venceu o Fortaleza. Esse jogo 3-0, obviamente, em casa. Na primeira partida do técnico Fernando Diniz no campeonato. Gente, já tá um turno ele? É isso aí. Passa rápido, Pedrosa. E o Vasco ficou, desde essa partida, ficou 4 meses sem vencer em São Januário. Aí conseguiu voltar a vencer, venceu o Bahia, venceu o Cruzeiro, venceu o Vitória. Inclusive, nos últimos 5 jogos, o Vasco está invicto em São Januário. Então foi em maio, que estava desde maio sem vencer? Foi. Era essa partida do Fortaleza? 17 de maio. Caramba! E o treinador, olha, a gente não vai ter o Paulo Henrique, como o Vitinho também. O Paulo Henrique estava com a seleção, não tem tempo de chegar, não tem perna de chegar, não dá. E aí ele vai ter o retorno do Cuesta depois de uma lesão na coxa. E uma mudança deve ser feita que... E aí? Vai acontecer? Pode acontecer. Do Gomes no lugar do Verrete? E adivinha de quem é aniversário hoje? Do Verrete. Palmas pra ele. Palmas pro Pirata. Uma grande figura, um grande... A ídolo eu não posso botar na boca de ninguém, né? Que cada um tem sua... Isso aí. Mas uma coisa que o torcedor vascaíno tem é gratidão. Que estão usando muito agora isso em trend de Instagram. Gratidão ou ídolo? Já viram? Já viram? Já. No mínimo, gratidão pelo Verrete. Olha aí, fala Ídolo, comigo. Pedrosa, você considera? Não, ainda não. Sério que não? Não, ídolo não. Ídolo tem que ganhar título. Ídolo tem que ganhar título. Eu acho que o único ídolo que, aliás, já acabou ganhando, né? O Nenê ganhou dois campeonatos carioca, um campeonato carioca. Mas assim, o Nenê, ele foi pra mim o ídolo dos momentos horrorosos que o Vasco teve. Ele foi o cara que ainda carregou... E não deixa de ser ídolo, aquela sabia? vascainidade. Porque é o ídolo dos momentos horríveis. Uma coisa é ser ídolo com um timaço do teu lado. Outra verdade. coisa é tu conseguir fazer o que ele fez. Ele é um dos maiores artilheiros do Vasco no século, com um time que, não chegava nem perto do nível dele. Eu valorizo demais esses ídolos dessas gerações, certeza, assim. com Desses certeza. momentos Tem difíceis. um no O Botafogo Flamengo que é tem pouco alguns. valorizado, o Renato Abreu, por exemplo. É que pra verdade. mim é ídolo. É Mas verdade. pra muitos não é. E era uma época que os mais jovens não entendem, por exemplo, no caso do Flamengo, que era uma época de dificuldade mesmo, gente. Sim. Dificuldade financeira, às vezes até esportiva. Sim. E você ter um cara que representa o caso do Vasco. O Nenê ganhou muitas vezes do Flamengo, que é uma coisa que importa pro torcedor, assim, você ser marcante contra o rival. O Verrete, ele já ganhou do Botafogo, já ganhou do Fluminense, mas eu acho que do Flamengo ele nunca ganhou. Então, assim, ele já até fez gol no Flamengo, mas foi naquela goleada. Mas, de qualquer forma, se você for falar do Verrete, o Verrete, ele é uma referência para o Vasco hoje. Ele é uma referência dentro do elenco, ele é uma referência para a torcida, ele é um cara que vestiu a camisa do Vasco e soube entender o que é o Vasco, muito antes até mesmo de alguns brasileiros que jogam no próprio Vasco da Gama. Ele é um cara que representa o torcedor em campo, salvou o Vasco do rebaixamento em 2023 com seus gols, foi importantíssimo em 2024 com o Vasco voltando à semifinal da Copa do Brasil, sendo o artilheiro da competição, ainda é o artilheiro do Brasil esse ano, não vive sua melhor fase, mas o torcedor vascaíno tem que nutrir cada vez mais um respeito enorme por esse cara que ama o Vasco, se dedica e que merece todos os parabéns possíveis. E tá aí na tela o provável Vasco da Gama. Léo Jardim, Puma Rodrigues, gente, pasmo, ele não tá improvisado, ele é lateral direito mesmo. Sim. É que ele ficou um tempo ali retocando a ausência do Pitão e ele foi tão bem que o povo falou, gente, será que ele não é lateral esquerdo? Agora ele tá improvisado. Agora ele tá no lugar dele. O Cuesta e o Robert Renan, uma baita dupla de zaga aí, resolvendo muito problema do Vasco. Lucas Piton pelo lado esquerdo. Hugo Moura e Barros. E aí a gente arrasta o campinho. Coutinho, Nuno Moreira, Andrés Gomes e o Ryan lá na frente. Uma parte ofensiva diferente, hein, Pedrosa? Do que a gente tem visto iniciar os jogos do Vasco ultimamente. Isso não é Diria novidade. até na temporada, né? Nos treinamentos, assim, isso já é uma coisa que é conversada internamente, que é testada internamente, até porque o Verrete, como eu disse aqui, não vive a sua melhor fase. Vai ser um jogo Ele sabe disso? Sabe. Ele sabe, assim, ele se cobra muito. Ele se cobra. Se ele não soubesse, eu ia achar um problema. A pergunta que vocês entenderam foi no sentido assim, o cara sabe, mas aceita, entende? Aceita. Ele se Às cobra vezes não muito. aceita, né, Até Vini? porque, Fernanda, a gente não pode tratar isso como novidade. O Verrete ficou no banco contra o Corinthians. O David que jogou naquela partida. Verdade. Então não é novidade ele ficar no banco em um momento que o Vasco precisa utilizar outras características. Então, assim, eu acho que para esse jogo contra o Fortaleza, o gramado lá geralmente é ruim. Você precisa de ter velocidade, você precisa ter válvula de escape. O Vasco gosta de ter a bola, mas mesmo assim, se tiver que ficar sem a bola, você ter válvula de escape é interessante. Então, assim,
ainda tem outro ponto. Não tem que encarar isso como algo negativo. Tem que encarar isso como um momento para o Verratti recarregar suas energias e ser uma opção no segundo tempo. O Vasco pode ter o Verratti como uma arma no segundo tempo, quando precisar, dependendo da característica de jogo. Uma bola aérea, um cara que consegue fazer gols. Então, assim, eu não vejo isso como ruim. Acho que é um dia chato para ele, porque é o dia do aniversário dele, mas vejo que se essa formação realmente acontecer, porque é uma decisão que acaba ficando nas mãos do Diniz, pode ser que na hora do jogo ele fale assim, não, o Verratti vai jogar. Ponto, acabou. É uma decisão dele. Essa conversa acontece internamente, mas essa é uma decisão dele. Se acontecer essa formação, eu vejo como o melhor Vasco para o que se tem à disposição nesse momento. Muito bem. O Vene Casagrande, a gente tem que lembrar que a escolha contra o Corinthians foi uma escolha tática, vamos dizer aí. O tipo de jogo que se encaixava, né, ô Pedrosa? Sim. E aí, eu acho que talvez, nesse momento, eu acho que é pelo momento do Verratti, não pelo adversário. Será que não, Pedrosa? Eu posso dar minha opinião? Pode, eu ia perguntar pra você. Eu vejo diferente. Eu acho que não é o momento do Verratti. Eu acho que é o momento do Andrés Gomes. Esse jogador, ele tem que ser titular. E aí, ele é um jogador do setor ofensivo. No setor ofensivo, quem não tá te entregando? Vamos lá, o Nuno Moreira te entrega, o Felipe Coutinho te entrega, o Ryan te entrega e muito. O Verratti não te entrega. Então, com todo respeito à história do Verratti, que ele é isso tudo que o Pedrosa acabou de mencionar, inclusive, ele vai sair maior ainda se ele mesmo passar o recado de, eu não estou entregando aquilo que eu posso entregar. E o Andrés Gomes está entregando bastante, ele tem que ser titular. Eu aceito demais ser reserva, ficar como opção. É o melhor para o Vasco da Gama nesse momento. Então ele tem que deixar, entre aspas, não estou dizendo que ele é vaidoso, mas ele vai deixar, entre aspas, a vaidade dele de lado e entender que o melhor para o Vasco é o Andrés Gomes ser titular. E de fato é mesmo, porque ele vem mudando o Vasco da Gama quando ele é acionado no segundo tempo. Então, acho que o Andrés Gomes tem que ser titular. E quem não está te entregando nesse momento é o Verratti. E eu acho que essa formação entra muito naquele debate que a gente teve sobre o Pedro. Não é que o Ryan vai ficar centralizado. Eu acho que ele vai ser um atacante que sai muito pelas beiradas, por exemplo. Vai mudar totalmente o setor ofensivo. Ele já faz, é uma característica diferente. Inclusive, quando... Foi no último jogo em que eles fazem essa dobradinha e sai um gol. Sim. Foi o gol do GB, não foi? Por aí? Não, o Andrés Gomes deu assistência pro Ryan. Foi, então. Contra o Vitória. Contra o Vitória. Você já viu uma mudança completamente. Total. E a gente está falando aqui, a gente acabou de falar da questão das características dos camisas 9, né? E a gente tem agora um clássico pro Vasco, que é ter o Ryan e ter o Verratti. São os dois extremos, ô Pedrosa, da função, né? O Ryan, ele é um atacante completo, né? Ele te entrega o ponta direita, ele te entrega o centroavante, se ele tiver que jogar de segundo atacante, ele consegue. Ele tem melhorado o jogo aéreo dele também, e não tenho dúvida que o Verratti ajuda nesse sentido. Então, assim, o Ryan vive um momento extraordinário e ele tem que ser o protagonista desse time, junto com o Felipe Coutinho, junto com o Nuno, junto com o Andrés. Mas o protagonista da era Diniz se chama Ryan. Então, dar a oportunidade para ele também ser um cara para fazer mais gols, para estar mais perto da área, acho que é algo interessante para esse momento da carreira dele. E vamos descer aqui e olhar a parte defensiva do Vasco? Lucas Pedrosa, cadê o sorriso dele? Aí, agora... Realmente... Olha aí! Melhora muito. Melhora e muda até o astral. Hein? Não sem dúvida. Errei, Vene? Não. Até a gente mencionar o nome do Hugo Moura, aí ele fecha um pouco a cara. Mas nessa posição, Vene, por incrível que pareça, nessa posição eu também escalaria o Hugo Moura. Sim. Eu acho que o Hugo Moura, quando ele joga com o Barros, e ele tá ali como segundo volante, ele perde a necessidade tempo inteiro de marcar sozinho e também de sair construindo. Porque quem constrói é o Carlos Cuesta, é o Robert Renan, o Barros também, que tem um passe mais refinado do que o Hugo, na minha opinião, mas principalmente essa responsabilidade de construção fica com os zagueiros que são muito qualificados. E é por isso que eles elevam o patamar do Vasco. O Hugo Moura se prejudica quando ele joga de zagueiro porque ele tem a saída de bola ruim e porque ele é um cara exposto. Ele não joga, ele não é zagueiro, gente. Ele não é zagueiro. Não é. Ele não sabe saltar linha, ele não sabe marcar o atacante como deve marcar. O Carlos Cuesta e o Robert Renan não conseguem. Então ele jogando como meio-campo, ele traz o meio-campo mais combativo pro Vasco junto com o Barros. Então não é uma coisa que, meu Deus, porra, o Hugo Moura de novo. Espero que ele não erre como ele costuma errar. Mas eu acho que nessa formação aí, o Hugo Moura se encaixa e dá competitividade pro Vasco. Mas eu vou dizer, eu queria ver, Vene, isso vai acontecer, obviamente, ainda na temporada. Eu queria ver o Barros, o Tietê voltou de lesão não tem muito tempo, mas é um cara com muita qualidade, ambidestro, e ele precisa de um 5 com ele
para ele conseguir ser mágico, vamos dizer assim. É como o Marlon Freitas no Botafogo, ele precisa de um 5 ali com ele para ele conseguir soltar o jogo. E ele faz isso de forma magistral. Eu queria ver mais minutos do Barros com o Tietê. Até porque o Barros é o tipo de jogador que ele consegue aumentar o nível do seu companheiro na posição. Sim. E é o que ele faz, por exemplo, com o Hugo Moura, independentemente de quem joga ao lado dele, Matheus Cocão. Agora, sobre o Robert Renan, eu vi o Flamengo e Vasco de perto lá no Maracanã. A qualidade que esse jogador tem em sair com a bola no período que ele ficou em campo, porque na ocasião ele acabou sendo substituído, é absurdo, assim, é impressionante como esse zagueiro, porque ele me chama a atenção por ser zagueiro, mas ele é o zagueiro clássico construtor, que a gente costuma dizer atualmente. É um cara que tem uma capacidade de sair com a bola absurda. Não à toa o Fernando Diniz. Agora eu entendo porque o Fernando Diniz pediu tanto a contratação desse jogador, porque se encaixa perfeitamente no que o Diniz pede de um zagueiro. Agora, sobre o Barros, é um jogador assim, eu, enfim, venho elogiando demais esse atleta. Hoje é um jogador que, assim, não tem como você tirar do time do Vasco, tanto é que os números mostram isso. O Vasco não perdeu com o Barros. Perdeu com ele titular. Exatamente. Então, assim, algo absurdo, não é coincidência. Agora, sobre o Hugo Moura, eu também concordo com o Pedrosa. Hoje é essa posição. Mas, de fato, eu como treinador, eu gostaria de ver o Tietê também. Mas acho que entramos naquele fator do jogador confiança. O Diniz não abre mão do Hugo Moura, eu não sei porquê. E tem jogo dentro e jogo fora de casa. Eu acho que para esse jogo fora de casa, o Hugo Moura encaixa mais com o Tietê. Talvez em São Januário, com o Tietê sendo um cara mais construtor com a bola, ele possa ser utilizado. Pô, eu tava ontem muito nostálgico. Agora, tem o Thiago Mendes de volta. Que pra mim é um jogador tá assim, voltando, tecnicamente falando, precisa muito mostrar, bom. né? Precisa mostrar, tá devendo, mas precisa mostrar. Acho que é um outro jogador que pode disputar essa posição. Falta de aviso não foi, a parte física dele sempre foi o problema. Muito bem, tá aí na tela, é o Thiago Mendes. Vamos falar de Vascão então agora? Pra alegria daquele nosso amigo? Então tá. Campinho no Vasco na tela, o Vasco enfrenta o meu Leão, o Fortaleza, hoje, lá no Castelão. Fortaleza que não vem bem das pernas, apesar de que venceu o último jogo contra o Juventude. Lá no Jacone. Tá aí, Léo Jardim no gol. Ué, não deu tempo? Não deu tempo. Do PH voltar da nem seleção? ele, nem Vitinho, É. nem Fabrício Bruno. Eu acho que é justo também, né? Os caras estavam do outro lado do mundo. Mas o Puma vinha bem na esquerda. Puma Rodrigues, Cuesta, Robert Renan, que tá jogando muita bola, e Lucas Piton. Barros e Hugo Moura, Andrés Gomes, o dançarino colombiano, que o Flávio Amêndola é louco pra imitar a dança dele no TikTok. Felipe Coutinho, Nuno Moreira no ataque, o moleque Ryan, destaque do Campeonato Brasileiro. Fernandão, não é fácil. O Fortaleza tá brigando ali na zona de rebaixamento. Muito torcedor do Vasco em Fortaleza, muito torcedor. Castelão vai estar lotado, porque é sempre assim. Não? Acho que tinha vendido menos de 15 mil. É? E o torcedor do Vasco lá que é enorme? Quem informou a gente foi o nosso telespectador Paulo Mota, hoje, durante o nosso Só Joga em Casa, lá no canal do Mundo GV. Não tem nada a ver com isso. O Vasco precisa chegar lá e fazer o papel dele. Não muda nada. Fernandão, mas é o tipo de jogo. É o tipo de jogo que o Vasco, pontuando, afasta um pouquinho mais, já começa a pensar em Sula. Pontuando, não, o Vasco vai lá e vai ganhar. O Vasco tem um time melhor, vive um momento melhor. Não tenho dúvidas que o Vasco vai lá e vai bater nesse gatinho, que não é leão, não. No brasileiro tá gatinho. Hoje ele tá afiado, cara. Já chamou Felipe Jesus, agora tá chamando o Leão de gatinho. Daqui a pouco ele vai falar que o Flamengo tem a obrigação de ganhar. Falta pouco. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Falta pouco. Tabus estão sendo quebrados nesse programa aqui, hein? A galera tá aí, tem que dar uma... Vocês estão aí de palhaçadinha, vocês não prestaram atenção num detalhe. Eu prestei, eu vou falar agora. Tem um detalhe nesse campeão aí. O Pirata não tá Para lá. a tristeza de Robertinho, André Marini, Márcio Melli, Você acha que eu não percebi? A Band Vasco de plantão todo. Qual é o teu time, Edu? Tu é Flamengo, né, Edu? Flamengo. É óbvio que eu percebi que o Verrete tá fora. Qual é o detalhe? O Verrete tá fora, o Ryan tá por dentro. Verrete no banco do Vasco. Não marca 7 jogos. O time não vem mais tendo aquela característica de jogar em função mas do é o tipo de jogo pra ele, que a bola é uma bola e pimba. Mas depende. O Diniz, o Fortaleza precisa vencer em casa. Pode dar espaço nas costas da última linha. Ele precisa de velocidade, precisa de um cara que tenha força também. O Ryan por dentro consegue fazer um trabalho parecido. Não tem a mesma bola aérea que o Verrete. E tem um na detalhe. bola cruzada, mas é forte também. O senhor fala que os números são o quê? Ferramentas. Então olha essa ferramenta aqui que eu vou botar na tela agora, é sério, sem zoeira. Para, cara. A galera já tá rindo. Pô, vocês não tem mole, vocês não tem... Como é que chama aquele negócio? Cara, mas...
sério. Com relação ferramenta vindo de você, eu sei que é coisa pequena. Eu falei, bota a ferramenta na tela, ué. Não tem nada... Olha aqui, o Vasco é o time que mais fez gol desde que o Diniz chegou. Isso com o Verratti sem marcar 7. Então, assim, justifica-se essa barração. Porque mesmo sem ele, o Vasco tá à frente do Palmeiras, do Fluminense, do Flamengo, eu não tenho time, do Mirassol, do Botafogo e do Flusão também. Mas, pra gente Cara, impressionante esse número. Não, pra gente perceber a escassez de gols com relação ao ano, mesmo sem marcar 7, ele é o artilheiro do Brasil no ano. É verdade. Olha que discrepância. Porque ele criou uma gordurinha lá no início, naquele outro esquema do Vasco que era... Sempre o todo jogo respeito, dele. né? É isso aí. Bumba meu boi pro Verratti resolver. Bola na área. Até porque também o antigo treinador não tinha uma característica de jogo tão ofensivo assim, né? Antes do Fernando Diniz. E GV, eu não me surpreenderia se ao invés de entrar o Andrés Gomes, entrasse o GB, tá? Pode aparecer também. Eu estava conversando com o pessoal do Vasco que me disse que o GB treinou muito bem nesse período e que ele tinha chance também de começar jogando. Eu acho que vai o Ryan mesmo centralizado e o Andrés Gomes. Até porque o Andrés Gomes está sendo bastante elogiado pelo Diniz, já não é de hoje. Desde que ele chegou, ele tem entrado muito bem. Acho que ele merece uma oportunidade. Ele é bom, esse moleque. E acho que ele está na frente do GB. São características diferentes, mas eu acho que pelo que vem apresentando, o Andrés está na frente dele. E assim, o jogo de hoje... Se o Vasco vence, eu acho que já esquece lá atrás. Vou falar uma coisa pra você. Se é Vasco